Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thaís, sou pedagoga, psicopedagoga e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o tal do Terrible Two, ou melhor dizendo, os terríveis 2 anos ou a adolescência do bebê. Alguns pais me procuram às vezes para falar um pouquinho, tirar as dúvidas sobre como lidar com os filhos deles nesse momento dos 2 anos. Porque dessa idade parece, que o nosso querido bebezinho, ele se transforma. Ele começa a fazer birra, se jogar no chão, a falar não, usar muita palavra não. Você fala um negócio para ele e ele pergunta alguma coisa pra ele, ele fala não. E parece que o tempo todo ele tá querendo enfrentar o adulto, tá querendo desafiar, mostrar quem manda. E eu vou explicar pra vocês o que é esse tal do Terrible Two. Por que isso acontece, Qual parte do desenvolvimento, o que tá acontecendo ali no cérebro da criança para ela chegar a ter esse tipo de comportamento e como lidar, com essa fase. Pois então, o tal do Terrible Two é o seguinte: as crianças, quando elas são bebês, elas ainda acham que a mãe delas, o corpo da mãe delas, o fato ali de estar sendo amamentada e tudo mais, a mãe delas faz parte delas. Ela e a mãe são uma pessoa só. Por isso, ela não entende, que existe o outro, que existem os sentimentos do outro, que existem as vontades do outro. Então, eu já falei num outro vídeo aqui, existe muita questão do egocentrismo, não é o egoísmo, é o egocentrismo, O cérebro da criança ainda acredita que só ela, que tem as necessidades, até porque quando ela era bebezinha, ela tinha as necessidades físicas dela de mamar, de dormir, e ela não percebia a existência do outro, pelas suas necessidades físicas. A partir dos 2 anos, esse cérebro da criança começa a se desenvolver, a amadurecer algumas coisas, e ele começa a perceber que ele é diferente da mãe dele, que ele é uma outra pessoa, que ele tem o corpo dele, que ele tem as vontades dele. Ele começa a se descobrir e a descobrir o que ele gosta, o que ele não gosta. E para isso ele começa a testar. Ele começa a testar, a falar não para tudo. Ele começa a ser contraditório, ser contrário ao que o adulto fala. O adulto fala uma coisa, ele faz outra. E aí então ele começa a descobrir o que ele realmente gosta, o que ele realmente quer. E aí ele faz muitas birras acontecem nesse período, porque através das birras, essa criança começa a mostrar o que ela quer, o que ela não quer, só que ela ainda não tem maturidade suficiente para lidar com esses sentimentos, que os sentimentos, aqueles que vêm de frustração, de raiva, de angústia, e tudo mais, ela ainda não sabe lidar. E ela não sabe dizer para o adulto, olha, não quero isso, não gosto disso, ou eu gosto daquilo outro. Ela ainda não sabe dizer isso. Então ela acaba tendo muitas birras, porque ela quer mostrar, ela quer dizer para o adulto, olha, você tem que me entender, eu quero isso, eu quero aquilo, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Então, o que a gente pode fazer para ajudar essa criança nesse momento? E ajudar também a família, os adultos, todo mundo ali envolvido. Eu tenho 2 vídeos aqui no canal que falam sobre como lidar com a birra. Esses 2 vídeos também podem ajudar vocês nesse momento do Terrible Two, tá? Mas eu vou falar aqui que quando tiver acontecendo essas birras, a melhor coisa a se fazer é, a criança tá se jogando no chão, tá esperneando, tá chorando, não é hora de consertar e ensinar nada. Por quê? O cérebro da criança nesse momento, a parte emocional dela está totalmente ligada e a parte racional dela está, vamos dizer assim, desligada, Ela não vai prestar atenção em você agora, ela não vai aprender o que é certo e errado nesse momento, como ela deve se comportar no momento da birra. Então, nesse momento da birra, você tem que esperar passar. Mas como que eu vou fazer isso? Eu vou ignorar? Vou virar as costas? Estou no meio do shopping, meu filho está se jogando no chão, eu vou deixar ele lá sozinho e vou embora? Não, num lugar público você vai retirar essa criança, você vai falar para ela, olha, você queria tal brinquedo? Então vem aqui comigo. Você vai retirar ela dos olhares de todo mundo e você vai levá-la para o banheiro e esperar para ela se acalmar, Ela tem um espaço para ela expressar o que ela está sentindo, Porque ninguém deve ser limitado àquilo que está sentindo, o sentimento não deve ser negado, Todo mundo tem direito a sentir as coisas, mas existem as formas certas, de expor esses sentimentos. Então, primeiro você retira as crianças do lugar, que for um lugar público. Se for em casa, você avisa ela que, olha, eu entendo que você está com raiva, eu entendo que você está triste, Dá um nome pro sentimento da criança. Quando você se acalmar, eu estou aqui para você. Se você quer um abraço agora, a criança pode falar, não quero falar, ok. Então, a hora que você se acalmar, eu estou aqui para você. Se você quiser um abraço, eu vou estar aqui para você. Então, você espera esse momento da raiva passar e assim que a criança se acalmar,
aí sim você vai conseguir conversar com ela. Você vai explicar para ela o que ela estava sentindo, dar um nome do sentimento, né? O porquê que ela sentiu aquilo, o que levou ela a sentir tudo aquilo. E aí você vai explicar para ela que o que ela está sentindo, ela tem outras maneiras de reagir. Olha, se você está sentindo raiva, você pode ir lá no seu quarto, tem um ursinho de pelúcia, tem o seu travesseiro, você pode bater nele, você pode descontar toda a sua raiva ali, mas você não pode quebrar as coisas de casa, isso não é uma opção. Você não pode bater na sua mãe, porque isso machuca. Mas você pode descontar a sua raiva de outra forma. E você explica as formas que ele pode descontar a raiva. Ou então você pode ir pro seu cantinho da calma. Tem outro vídeo aqui no canal que eu explico o que é esse cantinho da calma, que é um lugar específico realmente para a criança poder respirar, se acalmar. É um cantinho que tem coisas que a criança gosta, né? Para que ela possa chegar nesse momento de calma. E aí, depois que você explicou sobre os sentimentos, né? Que passou o furacão, aí você explicou o que a criança sentiu, explicou o que ela poderia fazer com esse sentimento, né? Se fosse também um sentimento de tristeza, né? Que ela poderia ir para esse cantinho da calma para refletir sobre isso, que você estaria disponível também para ela conversar e coisas assim, que ela pode chorar, né? Nunca diga para a criança que ela não pode chorar, mas que se ela estiver triste ela pode chorar. E aí então, depois você vai conversar com ela sobre a situação que levou a ela a ter aqueles sentimentos. Então vamos supor que foi porque ela não pôde assistir mais televisão, não pôde assistir o desenho favorito dela, já acabou o tempo de TV e ela não podia mais assistir televisão. E aí você vai explicar para ela do combinado que vocês já fizeram em relação à televisão, que tem o tempo para isso, ou então sobre algum brinquedo que ela queira, você vai explicar para ela, olha, lembra que eu expliquei para você que agora era a hora da gente comer e depois você ia continuar brincando com o seu brinquedo, né, que tem hora para tudo. Então você vai conversar com essa criança e explicar a situação, o porquê que aconteceu o que aconteceu, o porquê que você disse que era hora de desligar a televisão, o porquê que você disse que não era hora mais de brincar com o brinquedo, que era hora de fazer os deveres da escola, né? A cidade ainda não tem deveres, mas por que ela deveria dar o brinquedo pro irmão, já que estava na hora do irmão brincar com aquele brinquedo. Enfim, você vai observar o que levou essa criança a ter essa birra, né? O porquê que ela falou não pra você. Você vai explicar pra criança a situação que levou ela a ter esse sentimento. Então vamos supor que você tinha falado para uma criança de 2 anos que ela deveria colocar as roupas dentro da máquina de lavar roupa. E aí ela foi e estava jogando as roupas em outro lugar que não era o destino correto. E você falou para ela, olha, não é aí que joga, é em outro lugar. E ela fala não, e começa a se jogar no chão. Ou então você pede para a criança, pede não, né? Você fala alguma coisa pra criança, a criança fala, não, eu não vou fazer, não, ou só fala a palavra não, né? Contrariando, nem sabendo o que você tá falando. E acaba ficando nervosa, se jogando no chão. Ou você falar que agora não é hora de... Uma situação, por exemplo, que pode levar a criança de 2 anos a ter uma birra é, por exemplo, quando você diz que agora é o horário do almoço e não é horário de comer uma bolacha, por exemplo, um biscoito. E aí essa criança fica doida e ela fica com raiva, ela se joga no chão, né? Então aquela coisa. Ou você diz, não, agora não é hora de desenho, é hora da gente dormir. E ela fica com raiva e se joga no chão, fica frustrada. Ou algum brinquedo dela acaba quebrando e ela fica muito triste e chora. E essas situações para uma criança de 2 anos, às vezes é complicada, que ela ainda não sabe lidar com a frustração. Ela tem só 2 anos, né? Então é um momento de você explicar para ela, né? Numa próxima vez que essa situação se repetir, o que ela deve fazer. Então, na situação da bolacha, olha, eu entendo que você quer comer a bolacha, ela é muito gostosa, porém, agora é hora da comida. Depois, mais tarde, que você comer, né, terminar a sua refeição, você pode comer um biscoito, você pode comer uma bolacha, mas agora não. Então, você sempre repete, né? 2 anos sempre está sempre repetindo. Então, essas são as características que mais podem acontecer nos terríveis 2 anos, que é a birra e é a contradição, né, o tempo todo. Eu sei que é uma fase difícil, eu sei que é uma fase que os pais têm um pouco de dificuldade com os cabelos em pé, mas se vocês tiverem persistência e ensinar os seus filhos sobre os sentimentos e emoções, a como lidar com eles,
a como lidar, principalmente com as situações, né? Acontece a situação e você explica como que pode ser feito diferente. Eu acredito, ou melhor, eu tenho certeza que vão se tornar crianças e adolescentes com uma inteligência emocional, um desenvolvimento, né, uma maturidade muito grande, muito importante para conviver em sociedade, conviver em família, tá certo? Então é importante nessa fase de 2 anos vocês estarem presentes e se conectarem com os seus filhos. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Até a próxima. Tchau!